Boa noite, iniciando uma live de tarô com a Tuila. Boa noite. Esperando ela entrar. Aê! Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Tuila. Você consegue me ouvir direitinho? Sim, consigo. Ah, que ótimo. Depois de um feriadão, né? Né? Vamos conversar um pouquinho. A proposta é essa mesmo. Que a gente converse e a gente vai trocando uma ideia sobre cartomancia, tarô, né? Sim. E responder perguntas também, né? Porque eu falo assim, Camila, se eu não souber a pergunta, eu puxo nas cartas. Olha aí, bora nessa. Né? A gente tem a ferramenta à disposição. Uhum. Certo. E eu Vamos. já vou começando a perguntar, porque você colocou o tema tarô, cartomancia. Tem alguma diferença? Você pode explicar um pouquinho pra gente disso? Certo, a diferença das duas coisas, né? Uhum. Tem diferença. Porque normalmente no senso comum a gente fala de cartomancia, cartas, como se fosse sempre a mesma coisa. E na verdade não é, né? Porque existem sistemas diferentes de cartas, certo? Uhum. Por exemplo, o tarô ele tem um sistema, um número de cartas, o simbolismo dele, né? E outros tipos de oráculos também têm os seus sistemas, seu número de cartas, né? Eles têm oráculos temáticos. E aí é meio confuso falar tarô, eu estou falando especificamente desse, né? A cartomancia já abrange um universo, né? Da, dos sistemas com os jogos de carta, né? Que abraça o baralho cigano, ou cartas ciganas, né? Abraça os oráculos que existem aí, né? Temáticos, né? A própria leitura com as cartas de cartas normais, né? São ditas como normais, né? Que a gente joga buraco, né? A gente faz a leitura também desse tipo de carta. Então, tudo isso faz parte da cartomancia. E tarô é especificamente um tipo de jogo de cartas, né? Uhum. Boa noite, Certo? Jacira. Boa noite, querida. Aqui é a Lilian. Sejam muito bem-vindas. Bem-vinda. Sim, Respondi, Tuíla. certo? Oi? Respondido? Expandido. E me conta um pouquinho, como foi que o tarô chegou na tua vida? Qual é o que tu coloca? Se é o tarô mesmo, se é a cartomancia? Quais são os decks, né, com que você trabalha? Como é que se deu esse encantamento? É muito. É puxar aí na história, né? Mas assim, eu comecei a me interessar pelas cartas a partir do tarô. Eu não entendia muito bem o que era, né? Mas assim, eu comecei a buscar através de um tarô chamado Tarô do Osho, que é algo que eu já conhecia o trabalho do Osho, né? E eu gostava muito do trabalho do Osho, da forma como ele escreve, né? Da forma como ele coloca, né? É, ali nos livros, os conhecimentos, a forma de vida, né? Que ele coloca ali. E aí eu comecei a pesquisar, porque eu tinha, ainda tenho aqui, só os arcanos maiores do tarô do Osho. Estava à minha disposição, né? Então eu comecei a tentar entender o que era aquilo ali,
né? Entender aqueles arcanos, que é diferente, né? O tarô do Osho é um pouco diferente de outros decks de tarô, né? Que é algo mais reflexivo, espiritual, leva mais uma linha terapêutica. E os outros, né, já tem as suas particularidades. E aí eu fui entendendo isso com o tempo. Tanto que foi o primeiro que eu comprei mesmo, né, para ter completo o deck do Tarot do Osho, porque eu só tinha os arcanos maiores, né? E aí eu fui estudando, né, lendo o livro que eu também tinha, né, assim, surgiu na minha vida, estava ali, alguém encontrei aqui pelas coisas, e aí eu fui entendendo, até comprar os outros decks, né, de tarô. E aí foi pelo tarô, né, que eu comecei a estudar. Foi pela simbologia do tarô. E ultimamente eu abrangi, né, comecei a abrir meus olhares para o estudo da cartomancia em geral. E aí já juntei com as cartas ciganas, né, o tarô cigano ou baralho cigano, como dizem, já aí para agregar um pouco no trabalho. E também os oráculos, né, que são sistemas de cartas mais simples que a gente compra, que já vem a mensagem ali, né? E tudo funciona muito bem. E pode ser tudo agregado, né? Um complementa o outro, não exclui. Né? Então, hoje eu trabalho com esses três tipos de decks, né? Três tipos de jogadas. E elas se complementam. E aí surgiu assim, né? Por curiosidade. E aí eu vou continuar falando aqui, porque a minha proposta também é desmistificar algumas coisas, sabe, Camila? Uhum. Que existiam em mim e que é, é, eu comecei a transformar, e aí eu vejo também a necessidade de transformar isso aí, esclarecer, né, para quem tiver a curiosidade ou quem tiver aí ainda uma pulga atrás da orelha, um pezinho atrás com a cartomancia, né? E a gente tem que estar sempre disposto a responder, né? Esclarecer. E eu queria logo esclarecer também, me fugiu aqui, mas em relação à forma como a gente trabalha na taromancia, né? Cartomancia, taromancia, a gente tem essas nomenclaturas. Boa noite, Irã, que bom te ver aqui. Podem fazer perguntas, gente, a conversa é bem livre hoje. Que a gente tem o costume de acreditar que o tarô é algo místico, né? As cartas são algo místico, que são inacessíveis, que são só para quem tem um dom, né? Que tem vem com um dom divino, ou que tem ali um cigano, uma cigana acompanhando, né? Eu tinha esse pensamento. Então, para mim, um tempo atrás era inacessível, porque eu meio que não achava que tinha isso e são só para os escolhidos. E na verdade não, é como qualquer outro tipo de estudo, né? A gente aprende a ler, a entender aqueles símbolos, como qualquer outra língua, né? Como todos nós podemos aprender uma outra língua, a gente também pode aprender a língua dos símbolos, né? A língua das cartas. Né? E aí estudá-las, entendê-las, e aí também se permitir abrir os canais intuitivos, né? Tem gente que vai por vários caminhos. Tem gente que começa do intuitivo e vai estudando. Tem gente como eu que comecei estudando e vou abrindo para o intuitivo. E aí tem as várias formas, mas não o que eu quero quebrar aqui é o pensamento de que tem que ter um dom para isso. Né, para ler cartas. Não precisa necessariamente, a gente adquire, né, a gente aprende, estuda e vai aprofundando. Né? Porque tem muita gente que desiste porque acha que é algo místico, sobrenatural. Né? E não é bem assim.
Pois é, muito legal isso, porque quando a gente trabalha com algumas técnicas, tem esse misticismo, né? De que é um dom que você nasceu com isso, é uma questão de você permitir que a intuição te guie, mas também tem uma estrutura ali, tem uma técnica, tem um estudo, né? E aí já começaram as perguntas. Existe aula para ler as cartas do tarô? Existe sim, existe sim, porque é como eu falei, sabe, Irã? A gente, para tudo na vida a gente aprende, né? A gente aprende sobre nós mesmos, a gente aprende sobre o mundo, a gente aprende sobre como estar no mundo, né? Como nos transformamos estando no mundo. Então a gente também pode aprender a ler as cartas com curso, com aula, né? Pegando aí das fontes, ou simplesmente lendo o livro, né? Que eu comecei assim, lendo sozinha, buscando as fontes, né? Existe sim um passo a passo para você ir entendendo as cartas, porque não é somente o entender do símbolo da carta. Peguei uma aqui, né? Essa daqui, todo mundo adora esse arcano, né? Que é a sacerdotisa. Nessa carta existe uma infinidade de coisas que a gente pode tratar nesse símbolo, nesse arquétipo. E aí a gente vai entender, estudar, conhecer, né? E aí tem o passo a passo de como é que isso se junta com a outra, né? Como é que essa, junto com essa outra, quer me dizer alguma coisa. E aí é um outro passo a passo. E aí tem as técnicas de leitura, tem os métodos que facilitam essas cartas, né? Esses universos dessas cartas que são amplos e vão focando naquilo que eu quero entender na situação do meu consulente, né? Daquela pessoa que eu estou lendo. Então, de uma infinidade de possibilidades de uma carta, eu vou especificando com o tipo de leitura, com o método que eu estou jogando, né? Não é só entender uma carta, é um pouco mais amplo, né? Para a gente decodificar essa leitura. É como um aprendizado de uma linguagem mesmo, né? A gente vai entender palavra por palavra, né, traduzir, depois a gente vai unir as palavrinhas, formar a frase, formar lá as orações, os parágrafos e entender o texto inteiro. A mesma forma. Só que aqui a gente trata, a gente lê símbolo, né? A gente lê imagem, né? A gente lê arquétipo. E o que que isso, né, é, vem agregar e significa na nossa vida, né? Então a gente tem como um passo a passo sim de aprender a ler as cartas. E começa assim, né? Carta por carta, entendendo aquele símbolo, entendendo como o símbolo mexe com você, né? Para entender como mexe com o outro e aí vai ampliando. Mas tem sim como a gente aprender. Gratidão, Respondi? Tuíla. Próxima pergunta, gente. E Tuíla, assim, se você quiser ir dando conteúdo, vai me avisando, tá? Que aí a gente vai organizando tudo. Não, eu vou falando, fazendo aqui com as perguntas, né? Já tem mais perguntas? Tem. Existem algumas, deixa eu ver, existem algumas pessoas que fazem as leituras das cartas do tarô. Como posso saber se aquela pessoa tem um real domínio dessas leituras? Isso é bem delicado, né? Porque a gente tende a levar para esse universo místico uma razão excessiva, né? Daquela desconfiança, né? Poxa, será que é aquilo mesmo? Será que ele está inventando? E aí eu digo assim, vai da sua intuição também. O que ele está falando ali tem coerência com o que você vive? Faz sentido o que você vive? Ou aquele cara está lendo e está viajando? Né? Se for uma leitura específica, por exemplo, eu estou lendo para a Camila, e aí, especificamente para ela, ela vê que não tem nada a ver, que a pessoa está sendo muito ampla, né? E tem essa percepção. Mas se é uma leitura para várias pessoas, é claro que vai ter coisa que não vai bater com a sua vida, porque a pessoa está lendo para várias pessoas, né? É comum ter isso no YouTube, aqui no Instagram, né? Leituras gerais.
né? Então, a gente também tem que investigar aquela pessoa. Você conhece o trabalho dessa pessoa? Você conhece a seriedade dessa pessoa nesse trabalho? Porque a gente também sente aquela afinidade. A energia do cartomante do tarólogo bateu com a minha. Então, vamos lá, né? Porque também se a gente ficar muito no questionamento, a gente nunca vai baixar, né, as nossas crenças e para realmente perceber o que aquela mensagem tem de contribuição para mim, né? Então, faz sentido, ok, né? Pesquisa sobre o cartomante, tentem conhecer o trabalho dele. Se não, não, essa pessoa vai sentindo, né? Se permite também. E eu já vou pegar esse gancho, Tuila, para te perguntar uma coisa, né? Você falou aí que existem também os tipos, né, de cartomancia em tarô. E muita gente também pensa, e foi uma das perguntas quando eu abri a caixinha, se o tarô ele prevê o futuro, como é que é esse jogar de cartas, né? Se aquilo é uma sentença, se é só para eu ler o meu futuro, saber o que vai acontecer, né? E eu acho que isso Certo. é uma das grandes questões das pessoas, né? No tarô. É verdade. Eu vou falar um pouquinho, depois eu respondo essa pergunta, logo mais, Tá né? Já bom. já. Tá, né? Para apresentar um pouquinho, né? Desmistificando também algumas coisas, sabe? Porque o tarô, as pessoas não têm bem como é que surgiu, né? É bem misterioso mesmo isso, como é que surgiu essas cartas. E as pessoas levam para a previsão de futuro e ligam ao povo cigano, né? Especificamente, o tarô não tem muita ligação com o povo cigano, não. Porque quando o povo cigano foi chegar lá na Europa, e foi onde surgiu, assim, né? Tem os primeiros decks de tarô mais antigos, já existia, né? Não foram os ciganos que levaram, já existia o jogo de cartas como forma lúdica, como forma espiritual, como previsão de futuro para as grandes famílias nobres, né? A própria igreja na época medieval não condenava isso, né? Não tem Interessante. relato. É uma curiosidade, sabe, Camila? Eu posso até depois colocar a fonte em que eu vi isso, mas a igreja não condenava, usava como catequese as imagens. Até o tarô de Marcélia tem as imagens, né? Lembra a corte, né? Rei, rainha, o papa, a sacerdotisa. A igreja não condenava, não existia aquela ideia de que oraculistas, né, sibilas aí que trabalhavam com a cartomancia foram mortas em Inquisição. Não, na verdade isso foi depois no século XIX, né, que se começou a meio que não condenar, mas não sugerir que usasse qualquer tipo de mancia, né, qualquer tipo de coisas esotéricas que fosse além da religião, porque começaria a misturar religião com esoterismo, e não é bem isso. Deixa religião com religião, deixa esoterismo com esoterismo. Então, meio que a igreja disse, ó, isso aqui não faz parte do nosso mundo, né? Então, não queremos que nossos bispos, cardeais, e não sugerimos que os nossos adeptos, vamos dizer assim, usem, mas também não condenamos. Mas o que foi isso, essa ideia de condenação vem hoje. É mais atual do que antigo. Né? Isso foi uma surpresa quando eu fui estudar. Né? E a outra surpresa é de perceber que as cartas não têm a ver com o povo cigano. Né? Os sistemas de cartas eles cresceram muito na Europa, né? Os ciganos eles começaram a prever o futuro com a leitura de mão, né? Das estrelas, mas
As cartas só veio depois, né? Quando eles chegaram na Europa, que pegaram esse sistema de leitura de previsão, de oráculo, né? Com as cartas. Então, não vem do povo cigano como a maioria das pessoas entendem, né? E tem aí esse preconceito, vamos dizer assim, né, com os ciganos, deles estarem enganando, deles estarem mistificando, né? Também é uma outra coisa aí. E aí vem muito forte essa ideia de que prevê o futuro, né? Não vou mentir, não, prever mesmo. Mas assim, vamos entender o que é uma previsão. É como qualquer outra previsão, né? A previsão do tempo. Às vezes, a previsão acerta, né? Às vezes, não. Vamos dizer que é 99%, né? Então, se a gente lida com essa previsão como algo que é a tendência a se acontecer, por análise de temperatura, clima, não sei o quê, né? As previsões do tempo, análise meteorológica, a gente pode entender que tem uma margem ali para poder mudar. Não é algo que é fato e pronto, vai acontecer, ok. A mesma coisa é com a leitura de cartas. É uma tendência futura, né? É algo que pode acontecer, que provavelmente acontece. Mas como nós somos seres, né, que temos o poder, somos detentores da nossa vida, da nossa realidade, mudar as atitudes, a gente pode lidar com essa previsão e estar mais preparado para isso ou simplesmente mudar a rota, né? Por exemplo, se eu vou e vou uma leitura de cartas e o cartomante ele lê que você vai se casar, vai ter 2 filhos, vai ser com esse fulaninho que você tá agora mesmo, ok. Aí a consulente pode dizer assim, ok, já tá tudo certo no futuro, tá tudo certo no futuro, ele vai ser meu marido mesmo, vou ter filho, ok. E aí acaba não cuida ali do seu relacionamento, desleixa, né? Assim, e aí não acontece, acaba que ela não tem os filhos, o casamento não dura como foi previsto, porque tem a nossa ação também ali, tem a nossa ação na nossa vida, né? Ou pode acontecer de ela escolher, não, eu não quero ter 2 filhos, eu quero estudar, não quero mais casar com essa pessoa, e a gente escolhe, tudo bem. Né? Então, a cartomante estava errada? Não, ela leu o que estava ali na energia do presente daquela consulente. A consulente mudou o rumo da vida dela. Né? Assim, não para mim não é interessante me casar, eu não quero. E aí, se você realmente toma como um fato que vai acontecer e pronto, como é que a gente vai obrigar alguém se não quer aquilo para a vida? Você vai se casar e pronto, não quero me casar, não quero ter 5 filhos. E aí a pessoa muda e escolhe, né? É assim que a gente precisa olhar as previsões, né, de uma leitura de cartas, né? Então é só um clarear para as possibilidades e você, né, que está ali recebendo essa informação, é que faz o que você quiser dela, né? É muito Mas prever interessante sim. você falar isso, porque tem gente que vai, né, para uma leitura e aí chega lá, ah, não, tá dando tudo do jeito que eu quero, beleza, então eu vou chegar em casa e cruzar os braços, porque vai dar tudo desse jeito, né? E aí sai do fluxo, sai da energia, né? E as perguntas são muito relativas, Camila. Por exemplo, assim, numa leitura de cartas diz assim, que é muito comum leitura de cartas de relacionamento, né? Ah, o fulaninho vai dar certo o nosso relacionamento. Aí na leitura pega e diz que não, né? Assim, mas aí a pessoa vai com a intensidade do momento, quer que dê certo, não sei o que, aí já acaba tudo. Né? E no lugar de entender que lá na frente pode reencontrar essa pessoa e tudo, né? E ter uma relação mais interessante, assim.
para as duas pessoas. E aí a gente limita as possibilidades, né? Por isso que eu gosto de trabalhar na perspectiva de que as cartas elas são a ferramenta para clarear a nossa jornada, né? Ajudar a gente a criar a nossa realidade. E não só não prever futuro, né? Prever futuro, prevejo, né? A gente vê tendências passadas, porque o passado me trouxe o presente que eu estou hoje, e no presente que eu estou hoje tem uma tendência a ter algo, acontecer algo no meu futuro. Mas eu posso mudar, eu posso criar o que eu quero, né? Se numa leitura diz assim, você vai ser promovido, aí você mostra como você está hoje, sem se especializar, sem interagir, sem colocar a sua vontade ali no seu trabalho, pedir um aumento, pedir uma promoção, você não vai. Mas, né, aí a leitura vai te conduzindo para os conselhos. Né? E não só a previsão, porque a pessoa desmotiva, né, Camila? Diz, não, não vai, pronto. Né? A ferramenta está aí. Desculpa, já foi até a próxima pergunta aqui que foi feita. O tarot também fala da nossa personalidade, como atuar em algo que está errado, ou só trata de previsão? Pronto, vamos lá. Eu até separei algo para falar sobre isso. Porque a gente coloca o tarot, né? Primeiro, adivinhação, vidência e autoconhecimento. Né? Adivinhação, eu não sou adivinha. Eu leio o que está ali nas cartas, né? Se a Camila disser assim, Tuila, abre um jogo para mim, eu vou pensar aqui na pergunta. Gente, eu não leio o pensamento. Como é que eu vou ler as cartas que saírem se eu não sei o que ela perguntou? Né? A gente não é adivinho, né? A gente é um estudioso e intuitivo, né? E precisa ter uma troca aí, né? O autoconhecimento está na sua pergunta, né? Na pergunta que saiu aqui. Sim, o tarô, vamos falar especificamente do tarô, né? Então, ele é um sistema de 78 cartas, né? Que é dividido em arcanos maiores, que são esses 22, que são cartas e simbologias mais amplas, né? Abrange um mundo de coisa, né? A torre, só mostrar alguns aqui. A lua. Então, esses arcanos maiores, eles são mistérios maiores. Eles falam sobre nós, a nossa alma, a trajetória da nossa alma, né? Na nossa vida para além dessa carne, desse físico, né? Os aprendizados da nossa alma. Um mundo aí mais amplo. E temos esses menores, né? Que são 4 grupos de naipes, né? Que são os 4 elementos da natureza, os 4 naipes mesmo de qualquer jogo de cartas. Paus, copas, espadas e paus. Falei paus já, né? Pau, paus, espada, copas e ouros. Né? 4. E que falam sobre o nosso mundo micro, né? O nosso mundo aqui na realidade. Então, como nós somos em alma, como seres amplos, mais do que o físico, e como nós somos no nosso mundo físico. Como nós lidamos com essas questões da fisicalidade, do dia a dia, né? Então, tem essas duas coisas aí. Como é que eu sou? Eu posso entender como eu sou a partir desses arcanos, né? O tarot é sensacional porque ele converge, ele conversa com outros tipos do esoterismo, né? Numerologia, astrologia. E aí a gente pode, por exemplo, ligar o tarot à numerologia. E aí eu entendo qual é o meu arcano pessoal, qual é o meu arcano de poder, que eu posso pegar aquele símbolo, entender o que dele me fortalece. E aí eu entendo em que eu sou bom na minha vida,
E aí tem um arcano que é como as pessoas me enxergam. E aí eu entendo, poxa, eu sou esse meu arcano pessoal, eu sou realmente assim, eu me entendo assim, realmente eu sou essa sacerdotisa, eu sou esse eremita. Mas as pessoas me veem como um sol, como alguém que brilha, como alguém de sucesso. E eu sou mais contido, que eu sou um eremita. Entende? E aí a gente aprofunda de como nós somos, como nós lidamos com as pessoas e com o mundo, onde está o nosso poder e a nossa força, onde está as nossas limitações, puxando aí para os arcanos, onde está o arcano de missão de vida, existe também, né? E o meu arcano de missão de vida é o Papa. Por isso que eu estou sempre ensinando e trazendo conteúdos, Uhum. Ah, eu já quero né? saber o meu. A Então gente me pode diz o meu. fazer Vamos depois. marcar nossa sessão, viu? Depois A gente daqui. faz aí a continha com a numerologia, né? E a gente vai entendendo a gente também, né? Tirando um arcano no dia, como é que eu lidei com aquele dia, né? Tirei o arcano, por exemplo, do enforcado, no meu dia de hoje. Aí no final do dia eu posso fazer a reflexão, poxa, realmente eu me senti estagnada, parada, nada aconteceu. Como é que eu posso sair disso? Aí tiro mais uma carta, ó, 9 de espadas, sai da preocupação, sai do medo, né? E aí a gente vai entendendo os símbolos, conversando com a nossa vida diária e com a gente. Né? Se a gente fala que a nossa alma, a história da nossa alma, a trajetória da nossa alma é contada aqui por esses 22 arcanos, a gente pode simplesmente baralhar, tirar e perguntar em qual tempo da minha vida eu estou no momento. A minha alma está louco, Minha que é carta. nada com nada. Ainda está aí aprendendo, jogando, né? Sem sem muitas amarras, mas também precisa ter um olhar aí de responsabilidade, né? Aí você vai ter ali naquele momento. Não é só previsão de futuro, não, Sim. né? Não é só previsão de futuro, não. Aham. E aí ele vem muito como uma orientação, né? Nesse sentido que você está falando. Opa, eu tenho esse talento, vamos aqui ver como é que eu posso aplicar ele no meu dia, porque talvez eu não esteja nem aplicando isso. Ou então, esse é um ponto que eu tenho que é, digamos assim, fraco. Então vamos dar uma atenção para ele, como é que a gente minimiza esses ruídos, né, da minha essência, da minha personalidade, de quem eu sou, de como o outro me vê. E aí dentro disso vem um processo de autoconhecimento muito grande. É sim. Quando eu fiz o meu arcano pessoal, né? Meu arcano pessoal até procurei aqui, é a força. Uhum. É difícil no começo de entender por que que é esse daqui, né? E aí, a partir do momento a gente entendendo, conhecendo mais sobre o arcano, normalmente o arcano pessoal é o que a gente mais tem dificuldade, né? Porque a gente às vezes não aceita, né? E aí eu não entendo essa parte, o que quer dizer? E aí depois você começa a entender que é o equilíbrio, né? O instinto, a razão em equilíbrio. Nem ficar tanto no instinto, no impulso, nem ficar tanto na mente. E aí a gente vai entendendo as nossas movimentações, Uhum. né? Que a gente veio aprender nessa vida, sabe? E isso é muito, muito interessante, porque autoconhecimento é tudo, né? É o autoconhecimento que nos deixa firmes e seguros para caminhar nessa vida, Uhum. né? É o conhecimento, o autoconhecimento. Uhum. É. E aí, Tuíla, outra pergunta. É fato dizer que existem mulheres lendo tarô? Deve ser que existem mais mulheres lendo tarô porque são mais intuitivas do que os homens, que são mais racionais? Ah, ó, pergunta excelente. E aí eu já vou trazer um fato curioso, né? Que
Lá no começo, quando surgiram as cartas, os jogos de cartas, eles eram só lúdicos, jogo mesmo para brincadeira, às vezes usado para ensino, mas foram as mulheres que começaram a ler como oráculo. Porém, isso não ficou registrado, porque meio que na nossa história da humanidade, o que as mulheres faziam era desinteressante, né? Não olhavam para aquilo. Então, as mulheres puderam usar essa ferramenta de forma mais livre e a expandiu, mas em fato histórico comprovado, só foi colocado como as cartas sendo usadas como oráculo quando um homem fez isso, né? Uhum. Então, existe aí as especulações de que já era utilizado pelas mulheres e aí não tinha a visibilidade. Alguém, né, do sexo masculino viu, achou interessante, trouxe e ficou registrado na história, né? E aí começou a expandir. Mas, se a gente for pesquisar realmente fatos históricos, a gente só vê no começo homens esotéricos usando e estudando e criando decks, né? Eles, assim, os homens na história da cartomancia tiveram um uma super responsabilidade, né? Um papel imenso, que é trazer isso, estudar, validar, coisas que as mulheres já faziam, mas não tinha a voz, né? Só Sim. que hoje, não podemos dizer que seja um mais do que o outro. Né? Até porque existem várias formas de se ler. Tem gente que lê mais intuitivamente, tem gente que lê mais dos conhecimentos e entende mesmo os símbolos e vai a fundo. Tem gente que mistura as duas coisas. Né? A gente não pode dizer que é o que é mais intuitiva. Não. Né? Existem, assim, se a gente for pesquisar aí, vários tarólogos e cartomantes homens, vários tarólogos e cartomantes mulheres, né? Porque, gente, não é só intuição, é estudo também, né? Não é só espiritual, não é uma entidade, um ser somente lendo para mim, né? Não é estudo também, é conhecimento também. E o conhecimento está aí graças, né, à evolução da humanidade para todo mundo, Uhum. né? Para todo mundo. Pois é, que bom que essa live está acontecendo para a gente poder tirar muitas dúvidas. É, e já trouxe muitas curiosidades que eu não sabia, né? Esse é o intuito, né? E entender, né, que eu não sou uma pessoa porque eu escolhi ler as cartas. Por exemplo, eu, Tuíla, não me transformei em outra pessoa porque eu escolhi ler as cartas. As cartas me escolheram e me transformaram, né? Agora, se a pessoa quer me ver com o preconceito das cartas, né? Porque tem uma crença e uma ideia, uma verdade sobre as cartas, e aí transfere para mim, que estou lendo as cartas, aí é uma escolha da pessoa, né? De não se abrir para conhecer, de não se abrir para entender que eu continuo sendo a mesma pessoa. Só que Com agora certeza. E eu eu acredito. escolhi estar no mundo lendo as cartas, né? E ajudando as pessoas com isso. E o que você está falando é muito sério, porque a gente vê muitos profissionais sérios que estudam, que praticam, que é como você está falando, você não cria do nada essa carta da sua cabeça dentro da questão daquele consulente que você está atendendo, mas existe muita desinformação nesse mercado, né? Nesse meio. E por conta disso, acabam que colocam tudo no mesmo balaio, digamos assim, né? E não se abrem para ver as, como você falou, as infinitas possibilidades, né? Que tem por trás de É, uma técnica, porque
isso que você está fazendo, numa leitura de tarô, você não está prevendo o futuro, mas você está orientando aquela pessoa dentro, inclusive, de um processo terapêutico, dentro de uma dor dela que vai ser revelada ali, ou que ela está precisando ver para ela poder seguir, que ela está precisando acolher. Então, é um processo de autoconhecimento, é um processo terapêutico, é um processo de transformação profunda. Você vivenciar uma sessão de tarô nesse nível que você está trazendo para a gente. Gratidão, Tuila. E é isso que eu acredito, sabe, Camila, que é um veículo de transformação, assim como qualquer outra técnica terapêutica, né? Tem essa fala de que tarô não é terapêutico. Realmente, se a gente for colocar simplesmente a ferramenta, ela na mão da pessoa que vai dizer o tom que ela tem. Né? Como eu sou terapeuta, então a minha jogada, claro, vai ter uma linha terapêutica, né? Mas tem cartomantes e cartomantes aí, né? Essa é a minha forma de ver e de colocar, né? E outra coisa, essa questão do preconceito, por muito tempo, quem trabalha com carta, leitura de mão, búzios, assim, trabalhou escondido, né? Escondido e com os próprios preconceitos também, com os próprios medos também. Agora, ultimamente, é que está sendo colocado as caras, né? E a gente trazendo conhecimento, trazendo o esclarecimento, sem medo, né? Sem mistificar, né? Porque tem também os que gostam da mistificação e ganham com isso, né? É fato. Mas trazendo isso como uma leitura mais simples, que é algo que qualquer pessoa pode aprender, a gente também ganha espaço, não precisa mais trabalhar escondido, né? Que ainda tem gente que trabalha escondido, né? Vai só do boca a boca e tem aí os próprios medos e preconceitos, né? Do próprio trabalho que desenvolve. Uhum. Boa noite, Alexandra. Que bom ter você aqui. Tem mais perguntas? Não, por enquanto só as pessoas querendo fazer a consulta, entrem na fila, sinto muito, porque eu também já tenho uma agendada, mas vamos lá para as perguntas que começaram a aparecer, gente. Já aconteceu de alguém ficar chateado numa consulta dessas por não ouvir o que queriam, o que não queriam ouvir, o que queriam ouvir? Claro, né? A gente existe, né? Mas assim, da forma como eu faço, nunca teve isso, né? Porque a gente entende, eu entendo que não é fato. Por exemplo, se a pessoa pergunta, eu e fulano a gente volta ao relacionamento, aí vem que, olha, agora não, né? Mas como eu levo a possibilidade do que está ali, não é fato isolado, a gente investiga as coisas, a gente vai entendendo as coisas, né? Não é simplesmente um não, é por que desse não, né? Será que realmente é um bom momento para essa volta? Será que realmente o consulente, a consulente, está pronto para essa volta, para essa reconciliação, né? E aí a gente mostrando a resposta além do que aquela ali que não foi a resposta que ele queria, aí vem o entendimento. Para que a pessoa vai ficar brava? Né? Se eu esclareci tudo ali. Se ela ficar brava, é a escolha dela. Né? A gente não pode mentir e tá passando a mão na cabeça e dizendo tudo que é, porque não é. Né? É ser aí irresponsável. Né? E aí tá contra a nossa integridade como profissional. Né? As cartas, elas nem vão ficar chateadas com a gente, porque como é que elas estão mostrando uma coisa, eu estou falando outra. É uma relação aqui de energia também, né? Elas precisam confiar em mim e eu confiar nelas. Né? É uma conversa também, porque com o nosso baralho.
É. Mas acontece, né? É por isso que tem certos pontos que, por exemplo, eu não leio, situações que eu não leio, até para me proteger, né? E porque não é interessante. Por exemplo, leitura de vida alheia. Para que eu vou tirar a leitura? Eu estou aqui com a Camila e ela quer saber da vida do fulano. Para que eu vou ler sobre a vida do fulano? Só para ela saber, ter curiosidade, se não Uhum. tem nada a ver com ela. Por exemplo, né, a mãe quer saber da vida da namorada do filho. Para Uhum. que eu vou fazer isso? Né? Qual é a finalidade disso? Não é interessante. Né? Para mim, a forma como eu trabalho não é interessante. Né? Tem coisas aí que também não são interessantes de ler, por exemplo, traição. Eu não leio sobre traição. Posso mostrar o que está acontecendo ali no relacionamento, clarear para a pessoa, mas não digo assim, está traindo ou não. Para quê? Para depois quem vai pagar, entre aspas, né? Uhum. Ali a leitura é o tarô, né? A cartomante. Uhum. Que, você, né? Já teve fatos aí relatados, não comigo, mas, né, de histórias, de que a cartomante leu que estava sendo traído, nunca o marido confessou, nem abriu mão, né? E aí ficou como mentirosa, processada juridicamente, Uhum. né? E aí, Então, Tuila, para fazer isso, desse ponto me vem também um questionamento que aí você pode me esclarecer se cabe mais aqui ou não, que é a questão de que existe uma, não sei se eu posso falar assim, mas existe uma egrégora espiritual ali guiando, né? Tá, os teus guias, tá, os guias daquela pessoa. Então, tem sim uma orientação também espiritual. E o espiritual sério, né? Ele não vai ficar nessas armadilhas do ego, né? é, Faz sentido, assim, porque foi o que me veio muito essa percepção, né? é isso mesmo, né? Se a espiritualidade está comigo, é uma espiritualidade séria, né? São os mentores sérios que querem realmente o desenvolvimento daquela pessoa, daquele ser ali. Para que eu vou responder uma pergunta que só vai causar dor, sofrimento, né? Brigas, separações? Não é essa a proposta. Quem faz isso, talvez, esteja acompanhado de seres que gostam de fazer isso, né? É a forma que a pessoa escolheu trabalhar. E vai ter gente que vai vibrar naquela mesma sintonia, e ok. Né? Não é a forma que eu escolho trabalhar, não é dessa forma. Né? E aí a gente entra, vai para o mais profundo e mais belo das possibilidades que a ferramenta tem, né? Que é nos ajudar a entender o nosso presente, entender, clarear as coisas agora, para a gente conseguir aprender, para a gente conseguir escolher novas ações, fazer diferente ou não, né? Uhum. E ok, a gente desapega também. A gente só faz a leitura, É. né? Uhum. Mas o que você colocou, Camila, é isso mesmo. Faz toda a contribuição aí para nossa live. Gratidão. E o livre-arbítrio, né, é dentro, acho, de algumas filosofias, inclusive de uma que eu trabalho, que eu sei que a Pila também trabalha, é uma lei que ela não pode ser flexibilizada, né? Então tem um respeito. O tarô ele vai fazer essa leitura, mas ele vai respeitar o livre-arbítrio. No final você vai decidir, peraí, eu quero pegar tudo isso e traçar um caminho novo, né? E perceber que, poxa, que legal que eu tenho esse talento, que legal que eu posso perceber que essa é a minha essência e começar a nutrir isso, ou então eu posso dobrar tudo, botar no bolso e continuar a ficar na criança birrenta, né? É isso mesmo. Uhum. E aí vem uma pergunta: muitas dessas instituições podem vir de mentores espirituais, como Intuições? discernir. Oi?
Ele falou intuições, não é isso? É, Instituições. desculpe. Muitas dessas intuições podem vir de mentores espirituais. Como discernir se esse espírito também pode enganar ou as cartas conseguem desmistificar qualquer astúcias de entidade espiritual? Muito bom, muito bom. Muito boa pergunta, muito boa. Primeiro, né, intuição a gente tem independente de espírito, independente de espiritualidade de mentor do nosso lado. A gente tem as intuições da gente, né? A gente tem também as inspirações que são deles, né? Que a gente pode perceber ali. Mas tudo vai depender da nossa também, do nosso vigiar também, o que a gente está recebendo. Vai passar pelo nosso crivo aqui, pela nossa peneira. Eu só vou ler e falar o que está me vindo, se fizer sentido. E se eu me preparo, se eu me protejo, se eu tenho, faço todas as minhas práticas espirituais, eu sinto, né, porque como foi colocado, né, os espíritos, né, a espiritualidade, as entidades, como queira, pode falar bonito, pode mudar as palavras, né, mas a energia não muda. Então, se eu sinto uma energia pesada, densa, que me é incômoda, com certeza aquele ser não vem não é de luz. Mas se me vem uma energia, uma sensação de calma, de tranquilidade, né, de clareza, e as palavras condizem com o livre-arbítrio da pessoa, não são palavras invasivas, né, eu não estou atacando, por exemplo, né, nem tentando conduzir a determinadas coisas, porque eu passo pelo meu crivo de criticidade, aí eu tenho certeza, eu não preciso ter medo de que esse ser aí é um ser de luz. Né? A gente também tem que estar atento e fazer as nossas práticas, nossa limpeza, né, nossa proteção, né? E se a gente também parte de quem a gente é, né? De como a gente se coloca ali naquele momento. A pessoa também tem a energia dela, né? Também tem os mentores dela. Então, está em conexão com os mentores de luz dela. Né? E pedir e orar, que é uma força, é uma proteção, é um escudo à oração. O pensamento, o mantra. Né? Isso tudo a gente consegue fazer e tem as ferramentas, sabe? Mas, mesmo que eu não faça nada disso, se eu for jogar as cartas, vai funcionar. Né? Mas numa sessão, por exemplo, num atendimento de tarô, eu faço toda a minha preparação. Não é só ali, sentei na frente do computador, sentei na frente da pessoa, já abri a carta, já li a sessão, o atendimento, ele começa muito antes. Uhum. Ele começa na limpeza das cartas. Né? Começa muito antes. Né? Mas uma pergunta muito boa, excelente. E também vai do consulente, de perceber, né? Perceber o que é. Estou me sentindo incomodado, estou me sentindo atacado. Sai dali e corre. Né? Que não é de luz. Né? E Tuíla, já que você falou da questão do processo, né, de limpar a carta, que é aí que começa já o atendimento em si, me fala um pouquinho como são os seus atendimentos. Porque tem aquele atendimento que você falou, que é talvez na minha concepção mais completo, que serve de um autoconhecimento mesmo. Tem questões pontuais, me explica como são as sessões, por favor. Certo, eu até coloquei aqui também, para falar, né? Primeiro, a sessão de tarô, por exemplo, como eu faço, tem toda a preparação antes, né? O deck, vou mostrar o outro aqui, né? Que é o baralho cigano. O deck de tarô, ele vem, né? Que a gente compra, a gente faz uma limpeza energética, né, a gente faz uma consagração, né? Que a gente, como eu sou teta healer também, eu coloco aqui download. Né, a gente faz uma consagração, faz todo o pede, né, que as cartas elas sejam a serviço da verdade, do amor, né, da compaixão.
né? E a gente faz essa consagração. E aí, de sessão em sessão, a gente tende a fazer a limpeza da carta, né? Que é só uma limpeza bem simples, uma defumação, né? Eu também, quando faço com o Teta, né, a limpeza dos objetos, já estou usando a outra técnica, o Teta Healing como a limpeza, né, das minhas cartas, e toda a preparação energética, né, de me conectar com os meus mentores, essa parte aí dos bastidores. Né? Mas o atendimento em si, a gente vai entender o que, que aquela pessoa busca. Né? E hoje eu ofereço alguns tipos de leitura, que são leituras mais específicas para alguma situação que está te afligindo. Né? Não, Tira, eu só quero ver meu profissional. Meu Deus do céu, eu estou perdida, quero ver meu profissional. E aí tem leitura só para isso, e a gente vai aprofundar. Né? Tem leituras amplas. Então, Tira, a minha vida inteira tá tudo uma bagunça. Aí a gente tem a leitura para ver várias áreas da vida, né? E também aprofundar naquelas que a gente percebe que precisa de mais atenção, né? Então a gente parte do amplo e vai pro, pro objetivo ali, né? Na leitura, na própria leitura da pessoa, a gente vê as áreas que, por exemplo, a pessoa pode achar que o profissional está maravilhoso e o afetivo não tá, mas na verdade precisa dar atenção profissional. Nas cartas a gente consegue ver. E aí a gente vai aprofundando naquelas questões. Né? Tem uma outra tiragem que eu faço com as cartas ciganas, né? Que é a mesa real. São todas as cartas ali postas e a gente vai respondendo o que a pessoa quiser. Né, que é uma leitura que abrange aí 3 meses, né, é uma energia do hoje a 3 meses para frente, então é uma leitura mais profunda, né, que dá para ler qualquer coisa também, certo? E tenho também a mandala astrológica, que são várias áreas da vida, e agora, para o finalzinho de ano, tem a leitura anual, né, que é a previsão para 2022, né, que a gente vai ver cada mês do ano aí tendências e conselhos para aquele mês, Uhum. né? E aí a pessoa vai ou pode já escolher uma leitura ou pode simplesmente agendar e dizer, eu tenho isso, 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 e aí a gente vai abrindo e vai vendo qual o jogo melhor para aquela situação, Uhum. né? Porque a gente que estuda, que vai trabalhar com isso, a gente precisa ter mesmo uma organização de como vai conduzir, entendeu? Não é simplesmente tirar uma carta, né? Eu preciso de um método, eu preciso de uma técnica, eu preciso, né, ter toda uma estrutura aí. Uhum. E aí eu faço, né, as leituras e tudo, e eu termino com o conselho do oráculo, que eu não tenho aqui perto de mim, mas é um conselho abrangente do oráculo, né, Ah, para eu a já ia dizer pessoa. pra gente terminar a live com esse conselho. Como assim? O deck não tá aí? Eu pego aqui as cartas, né? Tá. E deixa eu te Se não tiver perguntar. mais perguntas, vamos lá. Tá. Existe rivalidade entre os consultores tarólogos por conta da confiabilidade? Rivalidade entre profissionais? Seria isso? Ah, acho que sim. Né? Sim. Assim, tem como qualquer outra profissão, né? Agora, eu já limpei essa crença de rivalidade e Sim. concorrência, né? Eu não acredito mais nisso. Uhum. Né? A forma tem a pessoa tem sua forma de fazer, eu tenho a minha, né? Uhum. Nem eu estou atacando ela, nem ela me atacando, então. Mas existe como qualquer outra, né? Sim. Existe. Uhum. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Uhum. Como existe nas igrejas e em todas as profissões, né? A gente sabe que em toda área tem profissionais e profissionais, né? E aí é o que a Thay É, falou desde o começo. Pesquisa sobre aquela pessoa, sobre aquele tarólogo, sobre o terapeuta que você vai se consultar, dá uma olhadinha, né? Se puder, muitas às vezes conversam um pouquinho antes para tirar as tuas dúvidas, né? E aí vai sentindo a energia, sente como porque é aquela pessoa. É.
sente como é que é aquela pessoa. Uhum. Porque tem gente que só trabalha com mensagem gravada de WhatsApp, tem gente que só trabalha online, tem gente que só trabalha mandando vídeo, né? E aí você vai vendo também o que que é interessante para você, né? Eu não estou fazendo mais leitura com WhatsApp, porque para mim não faz mais sentido, né? Eu gosto ou presencial ou online, né, por FaceTime ali, que eu disponibilizo a gravação, né, da sessão por um mês, né? Eu não deixo a pessoa ficar a vida toda com a gravação, não, porque também não faz sentido a Uhum. pessoa ficar com aquela gravação e ficar revisando a leitura. É só simplesmente para revisitar ali em um tempinho e depois não mais, né? Porque senão a pessoa não deixa nem a energia fluir das coisas, fica tão apegada àquela leitura ali, né? Assim, vai acontecer, quando é que vai acontecer? Cadê? Né? E aí não entrega para o universo, né? E aí a gente só disponibiliza por um tempo, depois, né? Uhum. Tira ali. E deixa eu te Vamos fazer perguntar, então a sessão presencial, tu também grava, já que tu falou que essa do FaceTime é a gravada? presencial. Eu gravo em áudio, né? Uhum. Eu gravo em áudio, Uhum. Se a pessoa né? Não tem, permitir, né? E se a pessoa tiver claro, interesse, né? assim, para mim, eu não faço nada com essa leitura, né? Para quê? Se eu for ter uma gravação assim, seria para estudos próprios, né? Estudos para mim, para entender e analisar. Mas para que que eu vou estar divulgando o que é particular daquela pessoa, né? Sim. É ela. E aí por exemplo, eu fiz a sessão com a Camila, entreguei para ela. Ela vai, se ela quiser mostrar para quem ela quiser, é dela, né? Se ela Uhum. quiser falar para quem ela quiser, a informação é dela, mas eu não, né? E aí fica, aí a informação está entregue, né? Certo. E deixa eu te perguntar aqui mais, Tuíla. É, eu sei que tem um grupo de estudo de tarô que você coordena. Ainda pode entrar, como é que é? Se tem previsão de cursos. Pode entrar sim, né? A gente dá sempre, ficou parado um tempinho, mas a gente está voltando, né? Inclusive, a gente já está organizando um encontro presencial, né? A gente espera, porque eu fiz esse grupo, Camila, porque primeiro a gente acaba estudando o tarô, as cartas sozinho. E a gente acha que aquele nosso mundinho ali não tem mais ninguém que se interesse por isso, não tem ninguém que entenda, que para trocar. Então, como eu disse, nós juntos somos mais fortes, né? Então, para mim, faz mais sentido a gente trocar, mesmo que ainda seja difícil, né? Porque as pessoas têm as suas barreiras, seus bloqueios, para estudar a carta e se aprofundar nisso, né? Mas existe, né? Existe ali um suporte de um grupo, que aí a gente precisa ainda fortalecer e criar essa movimentação aí, porque eu não conheço outro grupo, Uhum. né? Até por eu não conhecer outro grupo foi por esse motivo que eu criei, né? Para nós estarmos juntos. E tem gente que não entende tarô, só conhece baralho cigano, ou tem gente que não conhece nada e estuda um pouquinho aqui ou acolá. Tem gente que só escutou o chamado e vai aproveitando as informações, Uhum. né? E eu penso sobre cursos, né? Eu penso em começar alguns workshops aí no próximo ano, Sim. né? Até porque eu participei já de algum desses encontros do grupo que você faz online e é muito interessante a abordagem que você faz de não se limitar a um específico deck, né? Então, quando você trabalha uma carta, você traz ela de formas variadas, né? Para fazer, para não é fazer, mas é trazendo os elementos principais daquela carta, né? Que geralmente vão se repetir em todos os decks. Então, é muito interessante você ampliar isso para cada um poder se adequar dentro da sua
da sua própria experiência e das suas ferramentas que você tem ali já disponível. Exatamente, né? Eu comecei estudando arcano por arcano, e a gente vai entendendo eles, né? Essa amplidão que eles são, né? Arcanos maiores e tudo, né? Eu estava usando um livro específico, né? Mas existem várias outras fontes aí, Uhum, certo. certo? E Vamos terminar com uma jogada. só perguntar Tem uma mais coisinha antes, eu vi que teve um negócio aí de Black Friday. é, é, essas duas últimas sextas do Ó, mês. Tem aham, promoção de atendimento, né? Todos os atendimentos ali, de leitura, tem um desconto para os que estão agendados na sexta-feira, né? Nas duas sextas-feiras. Então precisa ir agendar antes. Né? uhum. Inclusive a tiragem anual também está em promoção aí. Aquela que a gente vai ver a previsão anual do próximo ano inteiro. Aproveita, gente. Então vamos encerrar. Vamos tirar aqui um conselhinho. Vamos. Eu vou tirar aqui 3 cartinhas para a gente finalizar. Vou usar o baralho cigano Aham. para gente, para todo mundo, tá? Não é só para Camila, nem só para mim, é para todo mundo. Vamos lá. Vou mostrar para você, tá? A Uhum. primeira carta que saiu foi o buquê, que fala de é momento da gente cuidar da gente mesmo, né? Cuidar da nossa autoestima, cuidar do nosso corpo, da nossa beleza, das nossas potencialidades, surpreender quem a gente ama e se permitir ser surpreendido também. Olhar aí os presentes que a vida nos dá, que a gente às vezes não percebe, mas que estão sendo entregues para a gente. Celebrar, tão pertinho aí, já é Natal. Celebrar, né? Eu tenho sentido ultimamente as coisas bem densas, as pessoas na vibração da reclamação. Então a gente precisa reconhecer os presentes, ser grato, né? Reconhecer aí o quanto que a gente aprendeu nesse ano, né? Agradecer mais, reclamar menos. Saber, ó, que com a carta da chave a gente só não resolve as coisas porque a gente não quer, porque a gente tem as chaves para isso. Né? As chaves, as senhas, as resoluções estão nas nossas mãos. A gente só faz se a gente quiser, né? Se a gente não toma atitude e nada muda, é porque a gente não se movimentou para isso. É porque a gente ainda está na energia da reclamação e cego para os nossos presentes, cego para os nossos bênçãos, né? E no mais, ó, o último conselhozinho, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa casa. Tanto a nossa casa interior, que veio aqui com o buquê, mas como a nossa casa física, né? Com os lugares que a gente chama de lar, com os lugares que a gente se sente em casa, com as pessoas do nosso lar. São elas que vão nos ajudar nesses processos aí, no final de ano, que a gente sempre sente a energia um pouco mais baixa e tende a se preocupar com gastos e como é que vai ser o próximo ano, planejamentos, a gente pediu o auxílio de família, das pessoas que moram com a gente e olhar para a nossa casa como um lugar seguro, né? Como um lugar de aconchego, como realmente um fortaleza, né? Então aí o conselhinho para a gente na noite de hoje e gratidão pela Gratidão. sempre. Definitivamente esse conselho foi para mim, viu? Foi, fez sentido para a Camila, fez sentido para vocês que estão assistindo, fez sentido para mim também. Gratidão. Pra
Uhum. Gratidão, né, por me permitir ser essa contribuição, né, que as cartas sejam aí mais faladas e mais multiplicadas aí na nossa vida. Gratidão, Ah, Camila. Gratidão para todo mundo aqui. E, gente, se depois dessa live ainda surgiram algumas dúvidas, manda as perguntas, tá? A Twila, ela tá sempre disponível para tirar todas as dúvidas, né? Com essa suavidade e amorosidade dela. E vamos desconstruir muitos preconceitos por aí. Gratidão, e gente. qualquer dúvida, como a Camila disse, pode chamar no direct, né? No link da bio tem os meus contatos também. Para agendamento também, direct, ou você pode já agendar no próprio linkzinho da bio, né? Já agendar seu atendimento. Uhum. E sem medo, gente, né? Tem gente que sente de fazer o atendimento, mas fica com medo, receio. Sem medo, vamos se permitir, né? A gente Sim, conversa e vamos sentindo como é que eu posso ser contribuição, né? Com as cartas. tá. Gratidão. Gratidão, gente. Boa noite. Tchau, tchau.